Boa tarde, colegas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa ação de formação Moodle. Este vídeo será a segunda parte dedicado à criação de perguntas, da base de dados de perguntas, para posteriormente nós procedermos à criação de um teste e integração das respectivas perguntas nesse mesmo teste. Ora bem, eu já estou aqui na minha disciplina, como vocês podem ver. Vou então aqui às opções, cá no topo. Posso ativar já o modo edição. Não é necessário, ele não é propriamente necessário estar ativado para que eu crie as perguntas. Mas depois, como a seguir vou criar o teste, então ativei já. Então a seguir volto lá às opções, clico no mais e agora vou descer até à minha base de dados de perguntas. Clico em perguntas, ok, já cá estou. Então não tenho aqui nenhuma pergunta criada, porquê? Porque eu não estou na categoria que é. Eu vou à categoria que eu defini. Para já, eu já tenho aqui algumas categorias. Eu criei uma categoria da gramática da língua portuguesa, criei uma categoria de textos literários e funcionamento da língua. Eu agora vou aqui à categoria textos literários para vos mostrar o seguinte. A primeira pergunta com que nós vamos trabalhar é a pergunta de resposta curta. Se vocês vierem antes, lembram-se que nós damos nomes a todas as questões para que mais facilmente as encontremos e depois também as possamos integrar nos testes. Antes do nome da pergunta, nós temos o tipo de pergunta. Pergunta de resposta curta. Vamos lá ver como é que ela se comporta. Vou fazer pré-visualização. Ok. Eu tenho a palavra alto, pertence à classe dos. E eu aqui vou pôr uma palavra. Eu coloquei logo lá o ponto final, não sei se veem. Porquê? Porque ela aqui, ela é muito sensível à pontuação. Se eu coloquei, quando criei a pergunta, se coloquei lá só adjetivos, e não coloquei o ponto final, se eu colocar aqui o ponto final vai dar erro. Portanto, o melhor que temos a fazer é pedir aos alunos para colocar unicamente a palavra. O ponto final já lá está. Eu faço submeter e finalizar, ele diz-me que a resposta está correta. Vem aqui, está certa. Vou aqui recomeçar. Eu defini também que ele pudesse aceitar maiúscula, para o caso do aluno colocar maiúscula. Pronto, submeter e finalizar. Também está correta. Ele não está sensível a maiúsculas e a minúsculas. Entretanto, se eu colocar adjetivo, a classe dos, vejam bem, classe dos adjetivo, vou pôr no singular, já não há aqui uma concordância em termos de número, vou submeter. Ele diz-me que está certo, mas é um certo um bocadinho diferente. Porque eu na nota agora cortei uma décima. Ele vale apenas 90, aliás, 9 décimas da unidade. Porquê? Porque o aluno não fez a concordância. Como ele conseguiu perceber a classe a que pertencia, eu dou-lhe nota à mesma, considero correto. No entanto, há uma penalizaçãozinha porque ele não fez à classe dos adjetivos. Pronto. Vamos então criar uma pergunta e ver como é que ela se comporta. Eu vou escolher uma outra categoria a seguir. Estas estão na categoria textos literários. Querem ver? Eu vou criar uma nova pergunta e vou dizer que era uma pergunta de resposta curta. Vou adicionar. E em vez de agora escolher textos literários, eu quero que esta pergunta figure na categoria funcionamento da língua. Agora, vou colocar aqui o nome da pergunta, Sol, e vou dizer a principal estrela do nosso sistema é o... E agora vou deixar aqui alguns espaços para que caiba a palavra Sol e coloco o ponto final. Ok. Vou descer. A nota pré-definida é 1, como está cá. Feedback geral não vou colocar. Agora, respeitar maiúsculas e minúsculas. Eu digo que não. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se estiver no não, quer o aluno escreva com maiúscula, quer escreva com minúscula, eu vou aceitar. E sem qualquer penalização. Agora, posso colocar aqui que o aluno me diga a resposta 1 será Sol. Coloco como minúsculas, como está. A avaliação serão os 100%. No entanto, o aluno pode pôr Sol e pode pôr ponto final. Não deveria pôr, mas eu vou aceitar na mesma. Se ele responder assim, também tem os 100%. Não vou colocar outro tipo de respostas nem penalizações. Ou poderia pôr, se eu pusesse Sol com maiúscula, eu poderia pôr uma penalização de 10%, mas não vou colocar. Como eu já disse acima que poderia ser com maiúsculas ou minúsculas, vou deixar ficar. Isto para quê? Para nós contemplarmos todas as situações
todas as respostas que o aluno possa dar e que nós possamos considerar parcialmente corretas. Vou descer, vou guardar alterações. Ok. Ficou no funcionamento da língua, como podem ver. Vamos então ver como é que se comporta a pergunta. Editar, pré-visualizar. Ok, cá está a resposta. Então, a principal estrela do nosso sistema é o Sol. Submeter. Ok, já está. Viram como é fácil? Pronto. Agora, vamos passar à frente. Vamos ver, vamos criar aqui, vou voltar aqui aos textos literários e vamos ver a resposta do tipo numérica. Eu acho que não tenho cá nenhuma do tipo numérica. Não tenho, mas vamos nós criar uma pergunta do tipo numérica. Ok, vamos adicionar. Eu vou escolher novamente a categoria, vou mudar para a categoria funcionamento da língua, faz de conta. E eu vou colocar aqui área. Área, pode ser área do retângulo. Que eu penso que é um retângulo que eu tenho lá. Então, o texto da pergunta, calcule, vírgula, em centímetros quadrados. Aqui eu podia pôr aqui, posso colocar centímetros o 2. Seleciono o 2 e vou colocá-lo a subscrito. Em centímetros quadrados, agora tenho que voltar a colocar cá em baixo. Calcule em centímetros quadrados a... Desculpem, vou só retirar. Ok. Vírgula. A área do retângulo. Vou aqui dar um Enter e vou inserir uma imagem. Procurar nos repositórios. Vou escolher fecheiro. Vou aqui ao meu ambiente de trabalho. E eu tenho cá... Deixa-me ver onde é que ele está. Penso que será este. Vamos lá ver se é. Enviar fecheiro. Ora bem, o fecheiro já cá está, o retângulo. Ok. Vou guardar... tenho que colocar aqui descrição não necessária. E agora sim, vou descer e vou guardar. Ok, já cá está. Agora, a área deste retângulo sabemos que são 60 cm quadrados. Como eu já indico aqui que eu quero em cm quadrados, eles têm que me dar apenas uma resposta numérica. E é importante dizer isso aos alunos. A resposta numérica serão os 60 centímetros quadrados. Existe aqui uma margem de erro contemplada. Eu posso lhe dar uma margem de erro. Haverá muitas situações em que será importante dar uma margem de erro. Neste caso, a avaliação será 100%. Imaginem que ele pode responder até... Vamos só supor, obviamente que eu no cálculo de uma área eu quero o valor correto. Mas imaginemos que lhe damos uma margem de erro de 2. Ok. Podemos aqui contemplar outras situações e em que a avaliação seja também parcial. Ok, vou descer. Unidades a usar. Eu vou dizer que não se aplicam unidades, apenas é pedida a avaliação, a resposta numérica. Eu não vou utilizar, tenho aqui outras hipóteses. A unidade é opcional, a unidade deve ser introduzida e será avaliada. Neste caso, como eu já disse que queria centímetros, não se vão usar unidades. Pronto, apenas resposta numérica. A penalização da unidade 0,1 não conta porque eu dou-lhe ali uma margem de 2 pontos. E agora, as unidades também obviamente não as vou definir. E vou guardar as alterações. Ok, já está. E vou então ver a área do retângulo. Vou aqui pré-visualizar. Calculo em centímetros a área do retângulo. Cá está a resposta. Se eu colocar 60 e submeter, ele diz-me que está certo. Vou recomeçar. Se eu disser que são 65, ele vai me dizer que está errado. Vamos agora experimentar os 62, que é a margem que eu tinha dado. Submeter e finalizar. Ele considera correto e atribui à mesma a pontuação máxima. Ok? Se eu colocar 58, vamos lá ver o que é que acontece. Ele também considera correto.
Portanto, está dentro da margem que foi definida. Pronto. Não é muito difícil a pergunta numérica. Ok, vamos então continuar. Agora vamos criar uma pergunta de desenvolvimento. As perguntas de desenvolvimento, elas são aqui um bocadinho complicadas. Porquê? Porque numa pergunta de desenvolvimento não é o Moodle que vai fazer automaticamente a avaliação e a atribuição da cotação, de acordo com o eu defini. As perguntas de desenvolvimento ficam a esperar que o avaliador, que o professor, faça essa correção manualmente. Pronto, vamos à mesma criar. Eu vou então aqui criar uma pergunta de desenvolvimento. Ele diz, permite responder com carregamento de ficheiro ou texto online, ok? Este tipo de perguntas tem de ser avaliado manualmente. Vamos lá então. Vamos escolher, eu posso escolher ficar mesmo no funcionamento da língua. O nome da pergunta pode ser comentário. Ok. E agora por texto. Comente a seguinte afirmação. 2 pontos. E agora coloco aqui a afirmação. Vou aqui desdobrar. Coloco aqui a afirmação. O modelo de ensino à distância é extremamente eficaz. E o aluno vai comentar. Ponto final. Ok. Vou aqui selecionar só para que fique aqui a itálico. Pronto. Então vamos lá descer e vamos ver, nota pré-definida já lá está, ok. Opções. Formato da resposta, editor HTML. Eu vou deixar ficar como está. Pode ser texto simples, sem texto não, pode ficar como está. Exigir texto. Sim. Eu vou exigir, a introdução do texto é opcional ou requer que o aluno insira texto? Sim, requer que o aluno insira texto. Ele não pode submeter sem inserir texto, porque é o que eu pretendo. O tamanho da caixa de resposta, eu posso definir pelo número de linhas, eles podem responder a mais que estas linhas, mas pode ficar com o formato de 15 linhas. Permitir anexos. Neste caso eu não quero que eles enviem anexos. Se eu quisesse que os alunos submetessem anexo, eu colocaria aqui 1, 2, 3 ou ilimitado. Pronto. A exigência de... posso permitir, imaginem que eu permito um anexo. No entanto, eu posso tornar opcional ou dizer-lhe qual é o número de anexos que eu quero que eles enviem. Neste caso, como eu não quero, não permito anexos, eles não vão ter que enviar nada. Pronto. Depois, os modelos de resposta. Será assim, será numa caixinha como esta que aqui está, onde eles nos vão enviar a resposta. Qualquer texto inserido aqui será exibido na caixa da resposta quando inicia uma nova tentativa de resposta à pergunta. A informação do avaliador vai ser colocada também numa caixinha como está aqui. E vamos então guardar as alterações. Vamos ver como é que a pergunta se comporta. Vamos descer, editar, pré-visualização. Ok. Comente a seguinte afirmação. O modelo de ensino à distância é extremamente eficaz. O aluno vem aqui, comenta, submete e finaliza. Este sistema de ensino qualquer coisa. E agora submete e finaliza. Ok. Já cá está. O aluno já submeteu e finalizou. Agora, ele vai ficar a aguardar que o professor faça a avaliação. Pronto. Vamos aqui fechar a pré-visualização. Ok. Vamos então a uma nova pergunta. Vamos ver aqui. Vamos à pergunta arrastar e largar num texto. Vamos a outra. Vamos aqui aos textos literais, porque eu acho que tem cá uma pergunta deste género, para vos mostrar antes de fazermos. Arrastar, aqui, este é arrastar para uma área. Aqui será arrastar e largar num texto. Vamos lá ver como é que funciona. Ora bem, vamos lá ver. Eu tenho aqui Paula é um nome, mesa é um nome, turma é um nome. Estas caixinhas estão todas a branco. Dá para ver que teremos que introduzir nas opções que aqui estão as que estão a branco. Depois tenho mais alto do que, tão alto como. Será graus dos adjetivos. Eu tenho aqui a cinza. Eu depois vou-vos mostrar como é que se criam estas áreas diferentes. Eu poderia ter tudo igual se eu quisesse. Colocar aqui próprio, aqui o nome comum. Vamos selecionar o nome comum e o nome coletivo. Comum coletivo. Os adjetivos vou trocá-los só para nós vermos comparativo de superioridade aqui e comparativo de igualdade aqui. Só trocá-los só para ver. Submeter. Vamos aqui submeter e finalizar.
Pronto, tenho só 60 centésimas numa unidade. Ou seja, tenho 3 corretos e 2 errados. Pronto, vamos então ver como é que nós podemos construir esta pergunta. E aqui eu pedi a vossa máxima atenção, porque tem aqui uns espacinhos que nós não nos podemos enganar. Então, arrastar e largar num texto. Ok. Adicionar. Eu vou colocar aqui subclasses do nome. A categoria não escolhi, mas vou escolher funcionamento da língua. Ok, e agora vou colocar o texto. E vou lá deixar um espacinho para vocês verem o que é que eu vou fazer depois. Lisboa, Paula e Tejo são nomes. E agora vou deixar aqui o espacinho. Nomes, já sei que é para próprios, pois distinguem seres ou lugares únicos. Os nomes, e agora deixo o espaço, que é para comuns, não individualizam seres, referindo-se a estes de um modo geral. Agora, apesar de se encontrarem no singular, os nomes, e agora serão os comuns coletivos, os nomes comuns coletivos referem-se a um conjunto de seres da mesma espécie. Agora posso dar aqui um Enter e coloco classifique. Não, vamos pôr antes complete com os exemplos. E agora vou pôr aqui nomes comuns coletivos e nomes próprios. Ok. Então vamos lá ver. Eu agora vou descer e vou precisar, já sabem que vou precisar de nomes, ter que escrever comuns, comuns coletivos e próprios. Então vou aqui escrever. Vou descer. E agora tenho aqui a opção 1. Não, vejam como isto está aqui em termos de opção. É assim que eu tenho que pôr. Vou fazer 2 grupos. O grupo A será para as palavrinhas que ficam aqui dentro. O grupo B será para as palavras que eu posso colocar aqui à frente. Ou melhor, eu vou aqui tornar no singular nome comum. Nome comum coletivo. E nome próprio. Ok. Agora vou colocar aqui. No grupo A vou colocar os... vou escrever aqui comum, próprio e comum coletivo. Ora bem, então a opção 1 é o comum. Onde é que está a opção 1? A opção 1, vamos ver, a opção 1 são os comuns. É aqui, os nomes é aqui, comum. Então aqui eu vou colocar os dois, parênteses retos. Para fazer o parênteses reto, vocês do lado direito da barra de espaços, tem uma tecla que é Alt-GR. Pressionam essa tecla Alt-GR e carregam no 8, no número 8. Pronto. Então esta será o 1. E agora para fechar o parênteses reto, carrego novamente no Alt-GR e será o número 9, 2 vezes. Ok. Então eu já sei que aqui vai ser os nomes comuns, que é certo. Vamos descer. Então a opção 2. Ou então podem clicar aqui, arrastar e selecionam isto. Ctrl C. E agora é o nome próprio. Onde é que é o nome próprio? O nome próprio é aqui. Nomes. Ctrl V. Próprio. Vou dar aqui este espaço. Falta-me só então aqui o nome comum coletivo. O comum coletivo é o 3.
o nome comum coletivo. Apesar de não ser os nomes, será aqui. Abro o parênteses reto, este era o 3, fecho o parênteses reto. Pronto. Agora, eu preciso de exemplos do nome comum, um nome comum coletivo e um nome próprio. Ok. Então eu vou colocá-los aqui. Um exemplo do nome próprio, por exemplo, pode ser Wanda. Um nome comum pode ser mesa. E um comum coletivo pode ser constelação. Já que falámos no Sol há bocado. Ok, eu agora vou mudá-los para o grupo B. E vocês já vão ver como é que eles se comportam no grupo B. Pronto. No entanto, a posição deles é o 4, o 5 e o 6. O Wanda está no 4, na opção 4. Então vou colocar aqui à frente do próprio nome próprio. Deverá ser a posição 4. Depois, o 5 é o exemplo do nome comum. O 5. Onde é que está o nome comum? Está aqui. Então vou colocar o 5. E finalmente já sei que o comum coletivo é o 6, não é? Pronto. Vamos então ver. Já está. Eu agora vou descer, vou guardar alterações. Podia colocar, atenção, podia ir sempre colocando mais opções, não é? Vou gravar. Ok, e vou descer e vou ver. Então vou pré-visualizar. Ok. E tenho então aqui, estão a ver os grupos, o A e o grupo B. O A parece tudo branco, o B que parece a cinza. Agora vamos ver. Lisboa, Paulo e 10 são nomes próprios. Eu pus próprio no singular, devia ter posto. Tá bom assim. Comum, nomes comum e comum coletivo. Comum coletivo, ok. Agora, nome comum, mesa. Nome coletivo, vou trocar nome comum coletivo Wanda e nome próprio constelação. Vamos ver o que é que ele nos diz. Vou submeter. Pois estes últimos dois estão errados. Estão a ver? Ele faz aqui a diferença na pontuação. Pronto, é um exercício muito giro, parece difícil, mas não é. É um exercício muito giro. Eu poderia ter feito, eu vou aqui fechar e vou aqui editar. Eu poderia ter colocado todos como o A. E já não me apareciam cores diferentes, querem ver? Eu vou colocar tudo como grupo A. E eles já não aparecem as cinzas, aparecem todos a branco. Vou guardar. Vou descer. E vou aqui mostrar pré-visualização. Ok, estão a ver? Aparece tudo a branco. Pronto. Ok, vamos então aqui continuar.